Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para comentar sobre o capítulo 1069 de One Piece. Sem muita enrolação, a gente vai comentar sobre o despertar das Akuma no Mi e sobre a batalha do Luffy contra o Rob Lucci, sua nova forma que foi mostrada. Esse review vai ficar muito grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Vou colocar a parte 1 primeiro e depois a parte 2, então quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que a parte 2 já esteja aqui no canal. Dá uma conferida para que você possa assistir. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e dá uma olhada na nossa lojinha, que essa é a última semana que a gente está tendo a oferta de Black Friday. E aí você pode adquirir seu figure de One Piece original com frete grátis e uma compra internacional. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas primeiro a gente tem que comentar sobre dois pontos que são bem interessantes que eu deveria comentar antes do review começar diretamente, que são: primeiro, o Luffy pode ter sido considerado humilhado nesse capítulo aqui, e eu vou revelar o porquê, a gente vai comentar sobre isso um pouco mais pra frente. O Luffy não perdeu, não foi atingido, mas a gente pode considerar que ele foi um pouco humilhado. E o segundo ponto são sobre os spoilers fake. Eu li aqui os spoilers que saíram e a maior parte dos spoilers são fake. Não tem tudo que tinha lá que o Luffy brincava com o Lucci como se fosse gato e rato. Então se você der uma olhada no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores que tem um review dos spoilers, vai ver que a maior parte dos spoilers são fake. Então eu queria comentar sobre isso aqui também, que foi o vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Agora a gente vai diretamente para o capítulo, que a gente tem na capa o do Felt, que está escrito Lufeld, alguma coisa assim. Mas quando eu conheci ele lá em Holy Cake era do Felt. E aí a gente tem a menção dos Mads e quem financiava os Mads. A gente tem que o maior problema do Vegapunk é ter tempo e ter dinheiro para fazer as suas invenções. Então, os Mads, como eram um grupo de cientistas que não eram filiados ao governo nem à marinha, eles tinham que ter o financiamento de alguém. E agora o Oda revelou quem era que estava financiando os Mads, que era o do Feld, o mesmo cara que foi apresentado como um figurão do submundo lá no casamento do Sanji, na festa do chá da Big Mom. Esse ponto aqui também é muito interessante. Agora, começando o capítulo realmente, nós temos o Luffy encontrando o Rob Lucci, a gente tem o diálogo entre eles dois e uma conversa meio burra. E essa conversa meio burra é muito engraçada, porque o Luffy fala: por que vocês estão aqui? Vocês não deveriam estar aqui. Não, mas aqui é uma ilha do governo. Então tá certo, nós é que estamos errados. Bora fugir, bora meter o pé. Isso aí foi um diálogo burro, bem interessante. Só poderia ser o Luffy mesmo, outra pessoa não comentaria uma coisa importante dessa, tão importante quanto essa. Um segundo ponto interessante desse primeiro encontro entre CP0 e Luffy é a importância que está sendo dada para o Luffy agora por ele ter o posto de Yonkou. Se fosse o Rob Lucci de antes, ele não se questionaria, ou a CP0 não se questionaria de lutar contra ele. Mas como o Luffy agora tem o posto de Yonkou, e a gente não está falando nem em questão de força ainda, porque eles não conhecem a força total do Luffy transformado no Gear 5 utilizando todos os seus poderes. Mas estamos falando do posto Luffy como Yonkou. Eles falam que um mero ataque contra um dos seus comandantes pode gerar uma guerra ou alguma coisa parecida. Então eu achei muito interessante essa menção, a importância que o Luffy tem dentro do mundo de One Piece, mesmo que ele não saiba ou que ele não ligue que tem essa importância agora por ser um Yonkou. Esse ponto aqui também foi bem interessante. A gente tem que o Luffy, ele vê a Atlas estirada no chão, ele fica puto com o Rob Lucci por ter feito aquilo. E o Rob Lucci, ele sabe que não deve lutar com o Luffy pelo motivo anterior. Luffy e Yonkou pode gerar uma guerra. Mas a gente sabe que ele quer lutar contra o Luffy. Por mais que ele diga assim, não se intrometa, a gente está aqui numa missão. Ele queria que o Luffy realmente se intrometesse, porque ele queria uma revanche. Ele queria mostrar seus novos poderes e que ele é capaz de lutar com o Luffy e quem sabe até vencer. Isso é na cabeça dele, do Rob Lucci. Então ele sabia que não podia, mas queria que o Luffy interferisse para ele ter um motivo para lutar contra o Luffy sem ter a ordem dos superiores. Ele intrometeu na missão, então eu tenho que, para mim cumprir a minha missão, eu tenho que lutar contra ele, tenho que utilizar todos os meus poderes. Ainda nesse capítulo a gente vê o Akainu, a gente vê ele lá na nova Marineford, ele recebendo as notícias de que o Luffy está em Egghead e da guerra que pode começar com a batalha entre CP0 e o Luffy, que agora é um Yonkou. E ele fala até assim, se vocês queriam começar uma guerra, por que não me chamaram?
Esse ponto aqui é interessante porque a gente sabe que o Kizaru já zarpou. Ele já está indo em direção a Egghead, coisa que foi o contrário do que foi dito nos spoilers. Que o Kizaru queria ir, mais uma vez, como ele queria ir para Wano, quando Kaido e Big Mom ainda estavam em pé e o Akainu não deixou, e nos spoilers saíram que o Akainu não queria deixar mais uma vez. Só que dessa vez o Kizaru saiu. Só que ele saiu antes do Akainu dizer alguma coisa, porque já fazia parte dos planos dele. Então eu ainda tenho as minhas dúvidas se ele não diria: ah, Kizaru, não vai não, fica aqui, a gente não tem tanta força. Só que como era um plano que já foi feito antes, o Kizaru nem esperou, só foi embora, zarpou para resolver toda a situação lá em Egghead. Agora o capítulo corta para a batalha entre Luffy e Rob Lucci. Eles não estão para brincadeira, eles já se transformam, já utilizam seu despertar antes mesmo de uma conversa longa ou de irem escalando seus poderes. Não, a gente já vai para o último estágio porque você é meu rival, eu sou seu rival e eu quero mostrar todo o meu poder que eu adquiri até o momento para lutar contra você. O Rob Lucci estava se coçando para mostrar esse despertar para o Luffy, no caso, mostrar a sua nova forma. E aí a gente tem que comentar sobre a aparência do Luffy desperto. Eu poderia dizer que o Oda foi meio preguiçoso. Eu poderia dizer isso porque a forma do Rob Lucci desperto é a mesma forma dele híbrido, utilizando uma das técnicas do Rokushiki, que ele fica mais magro. Então é a mesma forma, o que muda é que a sua pelagem tem até aquela fumaça que o Luffy tem ali em volta dos braços, só que negra, e a pelugem do seu rabo também ela é negra com um aspecto de fogo. Então eu me pergunto se os outros despertares que vão ser controlados vão ter essa aparência, uma aparência parecida com a sua forma híbrida, entendeu? Porque eu gostava muito do design das bestas carcereiras de Impel Down e imaginava que as pessoas que despertassem iriam ter uma forma parecida com aquela, só que se controlando. Mais ou menos como o Chopper é atualmente, ele se transforma num monster, que é muito parecido com o das bestas, só que ele se controla. E eu imaginei que poderia ser isso. Só que o Vegapunk, ele falou uma coisa que foi bem interessante. Ele falou sobre a diferença do despertar controlado e o despertar descontrolado. O descontrolado foi o que a gente viu das bestas carcereiras de Impel Down, que a gente não sabe como se deu aquele despertar, se eles são realmente pessoas que comeram a Akuma no Mi e foram forçados a despertar, ou no caso até prisioneiros, ou se, sei lá, são objetos que comeram frutas do tipo Zoan, e por não ter consciência ou ter a consciência só do animal, foram forçados a despertar e perderam e manteram na verdade a consciência daquele animal, não tendo um raciocínio lógico e só seguindo ordens. Mas aquele parece que é o despertar descontrolado. Quando uma pessoa desperta, se ela não tiver o controle sobre sua Akuma no Mi, ela vai ficar daquele jeito. Mas se ela tiver o controle sobre a sua Akuma no Mi, que no caso é o que a gente tem do Rob Lucci, o seu despertar vai ser mais parecido com o que é o Luffy e com o que é o Rob Lucci, como a gente está vendo. Só que eu não gostei muito, mais uma vez, por ser mais do mesmo, que no caso é a forma híbrida. Você tem a forma híbrida e a sua forma desperta é a forma híbrida, com aquela fumaça em volta dos braços, ou com a pelugem um pouco diferente. Eu não curti muito. Eu gostaria que o Oda ou colocasse a das bestas, ou que tivesse uma forma diferente, mesmo que ainda mantivesse a estrutura, só que com outras características, sei lá, seria bem interessante. E aí, essa questão do despertar descontrolado e o despertar controlado abre uma margem para a gente pensar. E qual é essa margem? O Chopper ainda vai despertar controlado. Pode ser que a forma Monster Point que ele tem é o seu despertar descontrolado, porque ele não controla, ou ele força o seu corpo a despertar com a Rumble Ball. Mas quando ele for despertar de maneira natural, ele também vai ter uma forma parecida com a sua forma híbrida, que é a que a gente conhece, e que ele foi discriminado por isso, só que com uma mudança, com a pelugem parecida com a que o Rob Lucci tem ali, na verdade com que o Luffy e o Rob Lucci tem. O cabelo do Luffy de fogo, o pelo do rabo do Rob Lucci também tá assim. O Chopper vai ter algo parecido. Quem sabe até a fumaça ali em volta dos braços ele também vai ter. E aí a gente pode imaginar que o Chopper vai ter dois despertares. Um teoricamente descontrolado, que é o que ele já tem em Monster Point, e um controlado quando ele despertar genuinamente. Então essa questão foi bem interessante para esse ponto. Um segundo ponto é, por que o Kaido não despertou? Por que ele não utilizou o despertar
contra o Luffy. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, vai ser um terceiro vídeo depois que sair a parte 2 desse vídeo aqui, então recomendo que vocês assistam, que eu vou dizer o porquê. Não vou dizer aqui, mas um dos motivos que poderiam ser, o que eu imaginei ao ler o capítulo, foi que, dependendo do animal, ou do quão poderoso é o animal, o despertar pode ser perigoso para o seu usuário. E quem sabe o Kaido não despertou por medo de não controlar o despertar da sua Akuma no Mi e virar tipo uma besta carcereira de Impel Down. Não tem uma forma muito parecida com a do Rob Lucci que ele mostrou agora. Será que o Kaido estava com medo por ter uma fruta bem forte de não controlar esse despertar? É uma questão que a gente pode pensar, uma questão que também é bem interessante. Um ponto que pode ir a favor disso é o fato de que depois que o Luffy despertou, o Kaido pergunta para ele: quem é você? Porque ele poderia saber que, ao despertar a sua fruta do tipo Zoan, corre o risco do animal da fruta controlar o ser. E aí ele perguntou pro Luffy por achar que aquele não era o Luffy. Mas quando o Luffy respondeu que era ele mesmo e não um ser Nika que poderia ter dominado, o Kaido ficou mais de boas e depois explicou como é que funciona o despertar das Akuma no Mi. Então eu vou fazer um vídeo só comentando sobre isso, comentando por que o Kaido não despertou, levando em consideração esse ponto que eu acabei de citar, e outros também. Então recomendo que vocês assistam esse vídeo. Agora nós vamos diretamente para a batalha, porque a gente pode considerar que o Luffy, entre aspas, foi humilhado durante essa batalha. Mas ele foi humilhado por quê? Humilhado porque ele não estava utilizando todos os seus poderes e estava brincando com Rob Lucci em determinados momentos. E isso, dentro do mundo da pirataria, pode causar a morte tanto da pessoa, que no caso é o Luffy, mas a gente não sabe que ele não vai morrer, quanto de outras pessoas próximas, que foi o que aconteceu nesse capítulo. Mas a primeira coisa que a gente tem é o Luffy desperto, rindo, o despertar que deixa ele, ou torna ele o homem mais livre dentro do mundo de One Piece, e ele tá brincando com o Rob Lucci, mostrando superioridade, tá? O Rob Lucci atacando ele no sério para mostrar que realmente tá forte, e o Luffy lá se esquivando, brincando, dormindo. Isso aí foi bem interessante. A gente também teve o clash de ataques entre eles, que aí eu pesquisando na internet vi um post, alguém comentando, e é realmente uma releitura do primeiro clash entre Luffy, o primeiro clash quando o Luffy conseguiu realmente bater de frente com o Rob Lucci, quando ele estava perseguindo o Rob Lucci e a Robin para que ela não passasse no portão da justiça. A gente tem aquele momento onde eles se encontram, eles dão clash e cada um é jogado para um lado. E aqui nós temos a releitura desse momento, trocentos capítulos depois, com o Luffy Gear 5 e o Rob Lucci desperto, e esse ataque também joga os dois, cada um para um lado. Será que isso aqui também prova que o Rob Lucci tem nível de poder equiparado ao do Luffy depois que está desperto? Isso é interessante. E mesmo que o Luffy esteja brincando, ainda assim ele está se sobressaindo sobre o Rob Lucci. Sem contar que ele não está utilizando todos os seus poderes. E aí o que eu estou dizendo é que um vacilo pode custar a vida sua ou de alguém. E o Luffy, como não está utilizando ou não aparenta estar utilizando todos os seus poderes, que são o quê? O Haki do Rei, o Haki do Rei avançado, o Haki do armamento avançado, o Haki da observação avançado. O Luffy não aparenta ou não nos mostrou que está usando esses poderes durante esse primeiro ataque entre eles. Porque se ele estivesse utilizando, por exemplo, o Haki da observação avançado, ele preveria que o Rob Lucci iria atacar o Sentomaru e teria impedido, ou teria atacado ele, ou teria avisado o Sentomaru. Ou será que o Rob Lucci foi tão rápido que mesmo o Luffy prevendo ele não conseguiu ter reação? Isso aí aumenta em muito as capacidades do Rob Lucci no despertar, se for realmente isso, se o Luffy estava utilizando o despertar, mas não teve nem reação, nem para avisar o Sentomaru. Cadê o Haki do armamento avançado? Cadê o Haki do Rei avançado? E aí você pode dizer, mas não tem como dizer que o Luffy não está utilizando, porque se ele despertou no Gear 5, ele realmente vai estar utilizando. Não é bem assim. A própria Big Mom, que é um Yonkou, ela só veio mostrar que tinha um Haki do Rei avançado quando ela ficou pistolaça. Mas, vamos lá, durante todo o arco de Holy Cake, nos clashes dela com o Luffy, na batalha contra o Kaido, nas outras batalhas que ela teve, ela não utilizou o Haki do Rei avançado. Ela foi utilizar em um momento que ela ficou pistola contra o Peijuan, e acabou derrubando ele, mas ela não utilizou em outros momentos, o que significa que o personagem não precisa utilizar todas as vezes que luta no sério, mas nos momentos que ele quer utilizar.
O próprio Kaido não utilizou em vários e vários momentos, veio utilizar no primeiro Ragnarok que ele deu no Luffy e apagou o Luffy no topo de Onigashima. Então a gente pode levar em consideração que os personagens nem sempre lutam utilizando tudo que tem. O próprio Kaido é outro exemplo. Ele sabia o Haki da Observação avançado, mas não utilizou até o momento em que ele disse: você acha que está em vantagem contra mim porque sabe o Haki da Observação avançado? Então deixa eu te copiar. Eu sei também. Aí utilizou contra o Luffy no momento em que ele quis. Mas em vários outros momentos, ele não utilizou. Então nesse momento o Luffy está brincando. E por isso o Sentomaru foi atingido. E por isso o Sentomaru foi ferido e corre o risco do Luffy ter que lutar contra 4 pacifistas por causa dessa brincadeira e não tá levando essa batalha a sério. Ele também consegue acertar o Rob Lute utilizando ali o despertar da sua Akuma no Mi, que afeta o ambiente. Ele deu um soco no solo e parece que atravessou o solo, o punho inteiro, né? Atravessou e fez a curva no solo até atingir o Rob Lute. Mas eu queria que esse ataque fosse o seguinte: o Luffy socou aqui embaixo dele, não importa em qual direção, na hora que ele soca, ele transfere toda essa energia do soco para um determinado local do solo, e aquele ataque, pelo solo estar emborrachado, vai criar tipo uma superfície que vai, como se fosse um soco, acertar o Rob Lute. Mas não necessariamente o braço do Luffy fez todo esse percurso até atingir o Rob Lute, mas sim soquei aqui, um ataque bem acolá, que não é a minha mão, é só o solo, vai atingir o Rob Lute. Isso seria também bem interessante. E aí vem o questionamento: o Rob Lute teria que estar tão forte ao ponto de bater de frente com o Luffy desperto no Gear 5? Ele teria que ter essa força? Será que o Oda está forçando? Eu acredito que não. Por mais que eu queria que o Luffy realmente amassasse o Rob Lute, assim como saiu nos spoilers, que eu fiquei muito feliz, e depois que saiu o capítulo eu fiquei bem triste, porque não era daquele jeito, o Luffy não estava brincando com o Rob Lute como se fosse ali um Tom e Jerry, não estava desse jeito, eu fiquei triste por causa disso. É válido, o Rob Lute ainda assim está muito forte. Por quê? Porque ele está desperto. E o despertar é o quê? É o estágio máximo da Akuma no Mi, ou de uma Akuma no Mi, de poder que uma Akuma no Mi dá para o seu usuário. Então o Rob Lute ter desperto de uma forma que ele controla é um feito absurdo, assim como o do Luffy, e dá um poder absurdo para ele também, para que ele possa bater de frente com o Luffy. Mais uma vez, o Luffy não levando essa batalha tão a sério quanto poderia. Porque se ele utilizasse todos os seus poderes, aí a gente teria realmente o Rob Lute sendo amassado. O que pode acontecer no próximo capítulo. Porque o Luffy normalmente fica pistola quando alguém que ele gosta ou alguém que ele tem alguma interação é ferido na sua frente, ele vai pra cima do cara com tudo. A maioria dos seus inimigos foi assim: bateu no meu amigo, em alguém que eu conheço, vai apanhar. Então a gente tem como exemplo ali o Bellamy, por exemplo, atacando o Cricket, e aí depois ele tomou só um. Pá! E acabou, foi derrotado. Então o Rob Lute, ele realmente deveria estar muito forte, porque ele despertou de uma forma controlada, e aí o Luffy não está lutando a sério. E aí eu vou finalizar por aqui essa primeira parte desse capítulo, que é falando sobre o despertar e também falando sobre a luta do Luffy contra o Rob Lute, mas vou já postar ou vou já gravar o outro vídeo falando sobre a origem das Akuma no Mi e o final desse capítulo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, eu falo muito e por isso que eu achei que esse vídeo ficaria muito grande e realmente ficou. Não esqueça da nossa lojinha, o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai adquirir seu figurine original de One Piece com frete grátis em uma compra internacional. E a Black Friday do canal, da lojinha do canal, ainda está válida, a última semana. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos aqui do canal, tanto o spoiler quanto a parte 2 desse vídeo, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!